Graça e paz, irmão. Que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada família, cada pessoa que está assistindo agora essa gravação. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou estar lendo a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 9 e 10. Que diz assim a palavra de Deus. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achava escrito lamentações, suspiros e ais. Amém? A palavra de Deus que eu acabei de ler para vocês, essa palavra é da época do meu chamado, quando Deus começou a conversar comigo para que eu pregasse a sua palavra. E Deus falou comigo que eu iria pregar a palavra dele. Tinha falado comigo antes. E eu reclamava com Deus. Eu sempre falava com Deus: como é que eu vou pregar a sua palavra se eu não tenho uma igreja fixa? Apesar de ser membro da Primeira Batista, eu trabalhava num serviço de asfalto em rodovias e eu ficava muito tempo fora. Ficava 25 dias fora. E quando eu voltava só tinha às vezes um domingo para ir na igreja. E um domingo no mês. Então eu passava mais tempo em outras igrejas que na Batista. Então não tinha uma igreja fixa. Quem é que ia me dar uma oportunidade se eu não tinha uma igreja fixa? E isso eu falava para Deus. Mas Deus insistia que eu iria pregar para ele a palavra. Deus me parou na rodovia. Um dia eu estava dirigindo e comecei a chorar, e Deus fez com que eu não conseguisse enxergar mais nada de tanta lágrima. Eu encostei o carro no meio da grama do acostamento e Deus falou para mim que eu iria pregar. Isso foi lá em Registro, mas eu não sabia como eu ia pregar, eu não sabia pregar, eu não tinha nenhuma hermenêutica, eu não tinha nenhum conhecimento de pregação, eu nunca tinha pregado, eu nunca tinha tido esse contato, e eu falei isso para Deus. Tudo isso eu falei para Deus. Deus, eu sou um leitor de Bíblia, eu não sou um pregador. Mas Deus disse para mim que eu iria pregar. E não demorou muito. Em 2009, quando eu vim para a campanha, fazer um serviço na rodovia 381, naquela igreja, Assembleia de Deus Madureira, o pastor Caldeiras, um dia falou para mim: você hoje vai pregar. Até me assustei, mas você vai pregar. Eu nem lembrei que Deus tinha falado para mim que eu iria pregar. Mas Deus sabe a hora, o tempo, quando e o porquê. E Deus me colocou para pregar a palavra dele. E um dia eu estava numa igrejinha, lá em Santo André, uma Assembleia de Deus pequenininha, e Deus me deu essa palavra de Ezequiel, porque eu reclamava muito que eu não sabia o que eu ia pregar. Deus passou para mim essa palavra de Ezequiel, dizendo que eu vou colocar palavra na tua boca. Eu vou falar para você pregar. E Deus me deu... Em 2008, Deus já tinha me dado uma pregação para me fazer. E eu não fiz essa pregação. Eu falei essa pregação algumas vezes. Eu falei dessa pregação algumas vezes. Mas não fiz essa pregação que Deus tinha me dado. Ainda tem ela escrita em algum lugar, não lembro onde está. Porque Deus me acordou na madrugada para me dar essa pregação. E quando Deus chama, não se preocupe. Não se preocupe. Deus tira
amarra, Deus tira as pedras de tropeço, Deus prepara o terreno, Deus te dá a palavra, Deus te dá a condição de pregar, e Deus fala para você, prega o que eu estou mandando. E nessa palavra que eu li agora, nós sabemos que Deus está falando que eu vou pregar. Na pregação vai ter muito o quê? Na pregação vai ter muito lamentações, suspiros e ais. Isso é que eu tinha que pregar. Claro que é fácil pregar. Você prega amor, você prega bênção, você é o cara da igreja. Nós já mostrei um vídeo aqui falando de Jeremias 18, do vaso que todo mundo prega a bênção do vaso do oleiro. Mas esquece o resto para trás. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. E vocês acham que isso aí aconteceu só comigo? De nem tudo ser flores, de eu ter que pregar ais, de eu ter que pregar lamentações, de eu ter que pregar suspiros? Não. Jesus passou por isso. E nem tudo foi flores. Nem tudo foi flores. Quando Jesus pregou isso, está em João 6, que Jesus foi falar dessa palavra, foi falar da palavra da salvação, que ele começou a pregar pesado com os discípulos e com os apóstolos, porque estavam reunidos todos, nós podemos ver que ali alguma coisa aconteceu. Os discípulos começaram a reclamar que a pregação de Jesus estava sendo muito dura. Quem é que pode aguentar isso? Eles falaram. Meus irmãos, às vezes a pregação tem que ser dura, pesada, porque quando se fala de pecado, a pregação não é leve. E ninguém quer ouvir nada sobre pecado. Quando você começa a falar uma pregação sobre pecado, a igreja fica em silêncio. Você não escuta um aleluia, você não escuta um glória a Deus, você não escuta um amém, você não escuta nada. A igreja fica em silêncio. Você que tem que estar falando, essa palavra merece um glória a Deus, essa palavra merece um aleluia, e sai um aleluia, aleluia. Sem sal. Porque você está mexendo em algumas feridas. Muitas pessoas são crentes dentro da igreja. Dão aleluia dentro da igreja, chora dentro da igreja, fica de olho fechado dentro da igreja, Mas quando sai da igreja, misericórdia. Misericórdia. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Quantas pessoas faz com que o evangelho fique envergonhado? Mas Jesus falou sobre isso. Cuidado daquele que desviam dos meus. O evangelho fica diferente. As pessoas falam, ser crente igual essa pessoa? Ser crente igual essa pessoa? É o testemunho que as pessoas evangélicas às vezes dão. Dentro da igreja são santos. Fora da igreja, nem tanto. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que notar que Jesus falou sobre isso. E quando no versículo 66, que começou a sair um por um daqueles discípulos, Jesus falou para os seus apóstolos, vocês também querem ir? Pode seguir. Porque a palavra foi muito dura. A palavra de Jesus, no capítulo 6, foi muito dura. E nós sabemos que quando a palavra é dura, as pessoas querem sair. As pessoas não ficam na igreja. E muitos pastores falam, não vou falar palavra dura para que o membro não saia. Não vou chamar atenção para que o membro não saia. Não vou provocar isso para que o membro não saia e se perca lá fora. Quem falou que ele vai se perder lá fora porque o pastor exortou? Ele vai se perder lá fora porque ele já estava fora da igreja. Já estava em pecado.
E o pecado, como eu sempre falo, o pecado é doce. O pecado não é ruim, o pecado é bom. E a pessoa se acostuma com o pecado. E depois que acostuma com o pecado, não mais sai do pecado. É assim que Satanás faz. Vai minando as forças do crente. Vai minando as forças daqueles que estão dentro da igreja. E ele quer aqueles que estão dentro da igreja. Ele não quer quem está lá fora. Quem está lá fora já é dele. Eu sempre falo do nadador. Por que o cara que vai morrer afogado é sempre o cara que sabe nadar? Por quê? Porque aquele que não sabe nadar já é um morto previsto. Pode morrer a qualquer momento, mas o que sabe nadar é que tem que ser provocado para morrer. Seja uma cãibra, seja um tubarão atacando, seja batendo a cabeça numa pedra, o que sabe nadar é que é perseguido pelo demônio. Assim é o crente dentro da igreja. Aquele que está em pecado e entra na igreja em pecado, continua em pecado. Não é entrando na igreja que ele vai tirar o pecado dele. Ah, não, meu pecado ficou lá fora me esperando. Não ficou, não. O pecado continua com você. Onde quer que você vá, o pecado continua com você. Não adianta lá na frente você estar orando para Deus, pedindo perdão. Se você não pedir perdão e não largar o seu pecado, você continua com o seu pecado e continua em pecado. E muitos tomam até a ceia em pecado. Porque acham que pedindo perdão lá dentro da igreja, está tudo certo. Nem sempre está tudo certo. Nem sempre. Lembra da palavra de Deus que fala que você tem que ir lá pedir perdão para o seu irmão? Quem é que levanta e vai lá pedir perdão para o irmão antes de tomar a ceia? Nunca vi. Por isso que nós temos que olhar o nosso pecado. Nem sempre é bom falar de pecado. Mas Deus me colocou como pregador de orientar contra o pecado. Deus me colocou para falar sobre pecado. Toda a minha pregação eu tenho que falar sobre pecado. Porque é isso que Deus colocou para mim. E eu tenho que falar aquilo que Deus me deu para falar. O primeiro livro que Deus mandou eu ler foi Oséias. Me acordou de madrugada e disse, leia Oséias. E eu li todo o livro, mas não entendia o que Deus queria falar. E eu falei para Deus, não estou entendendo o que você quer falar. E Deus falou para mim, lê Oséias de 1 a 6. E eu li Oséias de 1 a 6. Mesmo assim, eu não entendi o que Deus queria falar. E Deus mandou eu ler Oséias 4. Oséias 4, de 1 a 6. Até hoje, eu ainda fico me perguntando o que Deus queria falar. O que Deus quer falar? Deus mandou eu ler Oséias. Mas ele fala, o meu povo peca, porque não tem ninguém que lhe explique. O meu povo peca. E Deus fala, o meu povo, Oséias 4, 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O povo não tem conhecimento. Ainda hoje não tem conhecimento. Ainda hoje o pouco peca por falta de conhecimento, falta de ler a Bíblia, falta de entender a Bíblia. Hoje em dia não se escuta mais os louvores da harpa. Escuta os louvores que exaltam, que fazem as pessoas melhores. Por isso eu peço perdão a Deus. E que eu continue pregando o pecado, exortando a pessoa contra o pecado. E que isso venha servir para todos nós. Em nome de Jesus eu agradeço por tudo. Deus abençoe você e sua casa, sua família.
Fuja do pecado. Fuja do diabo. Fuja das tentações. Fuja. Se entregue a Deus. Se volte para Deus. Ele te livrará. Ele te livrará. Sujeitai-vos primeiro a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Assim diz a palavra.